Olá, tudo bem? Aqui é o Jonathan, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre se vale a pena ou não ser autônomo. Eu vou trazer um pouco mais sobre a minha experiência, os últimos anos, como que foram trabalhando como autônomo. Hoje, basicamente, eu trabalho dentro do digital, então eu presto serviço de desenvolvimento de site, gestão de tráfego pago, consultoria. Uma coisa que eu quero implementar hoje para os meus clientes e para trazer novos clientes é a inteligência artificial dentro das empresas. É um produto que está em desenvolvimento ainda, mas o meu serviço hoje é mais voltado para dentro do digital. Se a gente for buscar no Google sobre o que é ser autônomo, aqui ele fala que é trabalhar por conta própria, sem vínculo empregatício e assumir os riscos inerentes à atividade. Então, autônomo, a pessoa ela vai se virar. É aquele famoso, eu sou meu próprio chefe. Só que dependendo, né, da maneira como você trabalhar, como foi no meu caso, há algum tempo atrás, na realidade não tinha um único chefe, eu tinha vários chefes. Os meus clientes eram os meus chefes. E quando chega nesse patamar, chega o momento que a pessoa pensa, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Será que é o que eu quero para mim? Mas quando tu pensa para o mercado de trabalho, por exemplo, e você analisa a realidade como está hoje, não vale a pena você continuar no CLT para ganhar 2, 3 mil reais por mês, por exemplo, se preocupar em questão de horário e não ter a sua liberdade. Por quê? Hoje um CLT, ele tem ali um horário pré-definido, né, podendo ser das 8 até as 8 horas, das 9 até as 18, até um pouco mais. Eu já trabalhei em algumas empresas, já trabalhei na loja do meu tio, que é uma loja varejista de tinta, a gente trabalhava das 8 até as 6 horas da tarde, e nos finais de semanas, das 8 até meio-dia. Isso quando não passava, né? Porque tinha cliente que chegava, às vezes, no final do dia e queria ficar aí até as 7 horas batendo papo, e eu, como vendedor, era obrigado a atender. Já trabalhei em agência, que era das 9 até as 18 horas, só de segunda a sexta. Então, dentro do mercado CLT, esse da agência foi o melhor emprego que eu já tive, até porque eu ganhava mais, tinha mais benefícios, vale alimentação, trabalhava home office, era de segunda a sexta e eu tinha uma certa flexibilidade ainda. E também dentro do CLT tem ali 13º, só que tem o lado contra, né? O ônus, que é o quê? É o salário, ele tem um teto. Caso você seja um comercial, que era o meu caso, poderia ainda ter grandes ganhos, botando bonificação, conseguindo vender mais. Ou, no caso, você tem que pagar ou não, né? Você tem que pagar 27,5% de imposto direto da fonte. Ou seja, todo mês o governo ele vai abocanhar ali um pedaço para ele. Infelizmente, é o que acontece. E dentro do processo como autônomo, você vai prestar serviço e vai receber de acordo com aquilo que você presta. Então, por exemplo, eu trabalho hoje, vou desenvolver um site, vai depender ali do site, mas vamos dar um exemplo aqui. Um cliente fechou comigo a R$ 1.000 o site. Cara, isso aí eu sei que já é muito maior do que grande parte das pessoas ganham. E um site pode levar um dia, 2, 3, dependendo, né? Dependendo ali da complexidade dele, mas vamos dizer que é uma página um pouco mais simples, que leve um dia. Então, se eu vendesse 30 sites no mês, se eu conseguisse vender esses 30, eu iria ganhar 30 mil reais por mês, ou seja, já é muito. O quanto eu ganho seria muito maior do que comprado um CLT, né? Porque uma pessoa que desenvolve site dentro do mercado CLT, ela ia ganhar em torno de 2, 3 mil, por exemplo. E se eu vendesse 3 sites por mês, eu já consigo bater essa renda. Mas também tem aquela questão que eu tenho que saber me programar muito bem em questão financeira, porque tem meses que você pode ganhar muito bem, né? Como já teve aí, que pode ganhar 15, 20, 30 mil por mês, e tem meses, dependendo das circunstâncias, que vai ganhar mal. Por quê? Se você sofrer algum acidente, se ficar doente, e o teu trabalho ele está literalmente ligado o quanto você consegue prestar de serviços, né? Então, eu vou, por exemplo, ser um videomaker, eu tenho que ir até o casamento, filmar o casamento e depois entregar, ou seja, meu trabalho está ligado diretamente à minha saúde profissional, porque se eu não estiver bem, minha saúde pessoal, eu não vou conseguir filmar e entregar aquela filmagem. E você tem que também ter uma equipe por trás, principalmente quando é um trabalho que depende 100% de você e que naquela ocasião tem que estar bem, porque se você não entrega, tem o contrato, tem a penalidade, tem o ônus também. Então, são coisas que você tem que pesar. Na minha visão hoje, pelo que eu já passei dentro do mercado de CLT e dentro do mercado como autônomo, vale muito a pena. E por quê? Principalmente horário flexível. Então, hoje eu vou ter meu primeiro filho, vai nascer em março, e eu consigo ir, por exemplo, às consultas junto com a minha esposa. Eu consigo levar ela até o obstetra, eu consigo levar ela até a fisioterapeuta pélvica, eu consigo ajudar ela com isso. Então, essa flexibilidade, ela auxilia e muito a gente. E dentro do mercado de CLT, não tem como eu chegar e falar para o meu chefe, olha, hoje eu vou ficar no período da manhã fora porque eu vou ajudar minha esposa
a ir no médico, eu vou ter que levar ela a tomar ferro na veia, porque tem deficiência de ferro durante a gravidez, né, a mulher. Ou, por exemplo, porque a gente vai ver o enxoval do nosso filho. Eu não tinha essa flexibilidade, e hoje eu tenho. Então, por mais que às vezes a gente vá trabalhar mais como autônomo, só que o benefício de você ter essa flexibilidade, o benefício de você não ter um teto de gasto, por mais que como urgência, prestando serviço, como um único funcionário dentro da minha empresa para outros clientes, a gente vai atingir esse teto de gasto, esse teto de ganho, porque não consigo atender 100 clientes de uma vez, né? Eu vou atender um por um e, de acordo com liberar a agenda, eu vou pegando novos clientes. Então, de certa maneira, tem um teto. Só que esse teto, ele é muito maior comparado ao mercado CLT. Então, eu consigo ter um retorno melhor. Por quê? Hoje, se você for MEI, você vai pagar em torno de R$ 76, mais ou menos, de imposto por mês. Cara, comparado a um CLT, que é 27,5%, se você recebe, por exemplo, R$ 1.000, você vai pagar em torno de R$ 250, R$ 270 aí de imposto, que vai ser descontado direto da tua folha. Então, é um valor muito maior comparado ao MEI, que você pode ganhar até 6.750 por mês, né? Que é o tempo ali que o MEI, é o teto que ele consegue. Na realidade, o MEI ele consegue faturar até R$ 81 mil por ano, mas você tem que dividir ali pelo tempo que o MEI está aberto, e se for dividido por 12 meses, dá 6.750. Quer saber um pouco mais sobre isso? Eu posso gravar mais vídeos, né, falando um pouco mais sobre MEI, sobre a questão de imposto, contabilidade, mas de qualquer maneira, o que eu quero dizer aqui é que se você for MEI, por exemplo, você consegue faturar até R$ 81 mil por ano, e pagando só R$ 76 de imposto. Agora, se você dá um upgrade dentro da sua empresa, virar um microempreendedor, se você faturar até R$ 15 mil por mês, se não me engano, você paga 6% de imposto sobre o faturamento. Se passar de 15, você vai pagar 15%. Só que mesmo assim, é um valor muito menor comparado a um CLT hoje, que é 27,5%. Então você consegue ter uma retenção de valor para você, como autônomo, como empresário, dono do próprio negócio, muito maior. Só que, claro, que o autônomo tem que ter um processo, é um processo de aprendizado. Quando eu comecei como autônomo, por exemplo, não foi do dia para a noite que, nossa, vou virar autônomo, vou largar tudo, chutei o balde e já era. Não, foi um processo de aprendizado, sendo que a primeira vez que eu abri a minha agência como prestador de serviço, eu não consegui manter ela por muito tempo. Fiquei em torno de 6, 7 meses, cheguei a contratar pessoas para trabalhar junto comigo. Na realidade, eu deleguei, né, o processo para essas pessoas e foi onde eu quebrei essa empresa. Então, eu tive que dar um passo para trás. Eu estava conhecendo minha esposa na época. Acabei voltando para o mercado CLT de trabalho para aprender o que eu estava fazendo de errado. Foi onde eu trabalhei nessa empresa, nessa agência, né? Aprendi muita coisa e que após sair da agência, já estou em torno de 3, 4 anos agora como autônomo sem me preocupar, porque eu tive esse processo, essa lapidação. Primeira vez eu quebrei, por N motivos, mas o principal realmente foi por ter delargado, culpa 100% minha, não tinha experiência na época. Hoje eu tenho muito mais experiência sobre isso. Mas foi um processo de erros, aprendizados, estudos, buscar sempre me aperfeiçoar. Então, se hoje você está dentro do mercado CLT e quer passar como autônomo, que pode ser para N profissões, pô, vou fazer docinho gourmet para vender, fazer bolo, vou atuar como advogado, dentista, aluguel de festa, autônomo pode ser muita coisa. Só que se você ainda está dentro do mercado CLT, espera, é um processo. Se hoje a tua renda está 50%, espera estar pelo menos 70%, 80%, 90%, até 100% para você largar, porque existe essa segurança financeira que a pessoa tem que ter. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito mais conservadora. Quando eu estava como autônomo a primeira vez que eu quebrei, eu não pagava aluguel. Eu morava numa meia água, né, numa casa pequena aí de 25, 30 metros quadrados, ficava no terreno da minha avó. Conseguia pagar as contas, água, luz, essas coisas, mas não pagava aluguel. Então, eu tinha essa segurança, também era novo, eu tinha ali meus 20 anos, por exemplo, 19, 20 anos, eu tinha essa segurança, esse privilégio de poder conseguir me bancar. Hoje, por exemplo, já pago aluguel, já tenho família, meu primeiro filho está vindo, então talvez se fosse ao contrário, eu estivesse no mercado CLT para passar como autônomo, eu teria pensado um pouco mais, né? Eu teria esperado um pouco mais de tempo, dado essa margem um pouco maior de segurança. Por mais que quando eu saí da agência e comecei novamente como autônomo, eu já estava nesse processo de mudança de apartamento, já tinha casado com a minha esposa e assim por diante. Ou seja, eu já estava nessa questão de eu querer formar uma família, eu já tinha mais experiência.
Então, isso foi com que eu chutei a balde e pensei, não, vou seguir como autônomo e seja o que Deus quiser, e graças a Deus deu tudo certo. Mas você tem que ter uma organização também financeira, porque vão ter meses que você pode ganhar muito e vai ter meses que vai ganhar pouco. Pode ser que já teve mês, por exemplo, que eu tirei R$ 2.000, já teve mês aí que eu tirei mais de 10, 12, 15 mil. Por quê? Tudo depende da entrada de clientes que vai ter dentro da sua empresa. Claro que a partir do momento que você tem experiência, esse valor ele tende a se manter algo mais estável, porque você consegue ter o jogo de cintura entre eu vou atender um cliente novo, eu vou vender, eu vou dar um suporte para o cliente antigo, você consegue ter uma projeção melhor de faturamento. Então, tudo isso aí são aprendizados que você vai ter ao longo do tempo. Na minha visão, na minha opinião, sim, vale muito a pena ser autônomo. É do dia para a noite que você vai mudar? Não, é um processo. Não adianta você querer chutar o balde e falar que vai ser empreendedor do dia para a noite que vai fazer besteira, como eu já vi muitas pessoas fazendo. Minha visão mais conservadora da pessoa que eu sou é trabalha meio a meio. Você vai trabalhar como autônomo e vai trabalhar como CLT. A partir do momento quando o teu salário como autônomo ele começar a ser 50, 60, 70, 100% a mais comparado ao teu mercado CLT, aí você analisa, cara, faz sentido eu largar o CLT para focar 100% da energia como autônomo? Tá dando certo? Tá ok o processo? Eu tenho uma reserva financeira para caso aconteça alguma coisa, isso vai me manter? E claro, depende de perfil para perfil. Existem perfis de pessoas que eles vão chutar o balde mesmo endividado e vai falar, cara, eu vou fazer acontecer, eu vou pegar esse produto, eu vou sair para vender. Eu já fiz isso, né? Quando foi a primeira vez, eu bati porta em porta, fiz ligação fria, que é o quê? Pegar o celular, ligar para as empresas, ofertar o meu serviço. Eu já fui vender na rua. Então foram testes que eu fiz com a possibilidade que eu tinha naquele momento, aprendizados que me trouxeram hoje, a experiência que eu tenho, que consegue fazer eu me manter como autônomo, conseguir sustentar minha família, ter essa flexibilidade. Por exemplo, há 2 semanas atrás, eu simplesmente peguei minha esposa, a gente foi de carro, começou a ver o enxoval do nosso filho, e eu fiquei 2 dias, basicamente, sem trabalhar direito. Claro que depois eu tive que repor esses dias no final de semana para conseguir entregar o que é prometido, porque autônomo os clientes vão te cobrar. É o que eu disse, se você não tiver um certo jogo de cintura, os clientes vão ser os teus chefes. Então é muito importante também você saber se impor, ter uma rotina. Não adianta fazer o horário que você quer, vou acordar meio-dia. Cara, vai chegar um momento que vai dar ruim, os clientes vão reclamar do resultado, os clientes vão reclamar da entrega, não é só vender, você tem que entregar aquilo que você prometeu. Então, tendo a sua rotina, tendo o seu processo, tendo essa experiência, cara, com certeza vale a pena. E o autônomo eu vejo que é um processo entre a pessoa que é CLT e a pessoa que quer ser ainda um grande empresário, uma grande empresária. Por quê? O autônomo está naquele meio termo entre, tá, eu estou trabalhando para mim, eu estou prestando serviço, eu quero crescer, ter funcionários, virar um empresário realmente de verdade, empreendedor de verdade, só que ainda falta um pouco mais de experiência. A partir do momento que você tem essa experiência, você consegue ter uma visão mais ampla das situações, porque você sai daquele aperto financeiro de eu preciso matar um leão por dia para conseguir sustentar minha família. Não. Quando tu tem essa reserva financeira, tu começa a se movimentar, as oportunidades começam a surgir, você começa a ter uma visão um pouco mais ampla do que vai acontecer. Né? O que você pode tomar de decisões. No caso aqui, a inteligência artificial que eu comentei no início do vídeo, que é um produto que está sendo desenvolvido junto com um programador para que eu possa implementar dentro das empresas e ter um serviço que eu cobro um pouco mais caro e que seja um diferencial dentro da minha agência, por exemplo, isso aconteceu porque eu estava em movimento, eu vi as possibilidades, eu tinha um caixa aqui para conseguir manter a saúde financeira da minha empresa, a saúde financeira da minha família, caso aconteça qualquer coisa. Então isso não foi algo do dia para a noite, foi um processo de pelo menos 2 anos para conseguir ter essa estabilidade. E que hoje eu posso, por exemplo, se quiser ficar 1 semana parado, 2 semanas, um mês. Só que eu não faço isso, porque o meu ganho está ligado diretamente ao quanto que eu trabalho. Isso é melhor, porque quando você é um CLT, por mais que seja errado também pensar assim de, nossa, eu só vou dar o suficiente, né, dar o tanto de energia suficiente para que eu consiga ter o resultado, para me manter dentro da empresa. Eu já pensei nisso, é um pensamento medíocre. Por quê? Porque você não está se doando 100% como deveria. Agora, como autônomo, você pensa, cara, eu vou me doar 100%, porque até mais, porque quanto mais eu me doar pelo meu cliente, pela minha empresa, pela minha família, mais eu vou conseguir crescer e melhor vai ser depois para mim, porque é aquela situação de, se eu depender só da aposentadoria do INSS,
Hoje, eu sei que eu não me aposento, né, analisando todo o cenário macroeconômico que está tendo, político do país e do mundo, por exemplo. Então faz muito mais sentido você focar dentro do seu negócio, dentro de uma prestação de serviço, onde os teus ganhos estão ligados diretamente ao quanto você produz e o quanto de inteligência financeira que você tem, ao quanto de aposentadoria que você pode receber lá na frente, porque você consegue antecipar um problema que lá na frente você vai ter, e esse problema antecipado você também consegue solucionar. Então, hoje eu não sou a pessoa que depende de ajuda das pessoas, eu sou a pessoa que muitas vezes ajuda outras pessoas que necessitam de um amparo, às vezes financeiro, de um direcionamento, algo nesse sentido, entre famílias, amigos, clientes, por exemplo. Eu consigo ter essa flexibilidade por conta de tudo que eu construí. Então, se você está em dúvida se faz sentido eu largar o CLT, se faz sentido virar autônomo, se tem esse medo, esse receio, cara, vai em frente. Mas, claro, depende muito também da sua perspectiva de mundo, depende muito da maneira como você se enxerga como pessoa. No início, eu me preocupei muito com a questão financeira. Pô, será que eu vou conseguir bancar a casa? Será que eu vou conseguir manter as coisas? Só que foi um risco calculado. Eu sabia que se fosse necessário, eu poderia voltar no mercado CLT, né, buscar um novo emprego, enviar currículo, LinkedIn está aí para isso. Mas faz em paralelo, caso você seja uma pessoa conservadora igual eu sou. Porque eu gosto de ter esses pés mais no chão. Então, faz sentido. Se esse conteúdo também faz sentido para ti, dá um like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal. Essa aqui é uma série de vídeos que eu vou falar um pouco mais sobre a minha rotina, como que é ser autônomo, como trabalhar digital, questão de investimento, como crescer. Então, são umas séries que eu vou trazer um pouco da minha vida, da minha perspectiva, coisas que eu passei. E gostou do vídeo, dá um like, compartilha, siga aí no canal. Espero que tenha gostado e até mais.